O que você tem para oferecer? Mateus capítulo 16 e o versículo 19 diz assim: E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Nós queremos portas, queremos oportunidades, porém toda porta precisará ser aberta. E quem abre a porta é você. Qual porta você está esperando na tua vida? Porque muitas vezes conversamos com pessoas e dizem: eu preciso de uma porta, eu preciso de uma oportunidade. Mas se você perguntar o que você deseja fazer ou o que você sabe fazer, a pessoa diz: não, qualquer coisa, eu faço qualquer coisa. Uma pessoa que está esperando qualquer porta, essa pessoa, bem provavelmente, quando aparecer uma porta na sua frente, ela não terá a chave para abrir aquela porta. Pedro, ele recebe as chaves, não portas. Por quê? Porque Deus, ele trabalha dessa maneira, não somente com os crentes, mas com todo ser humano. Você só abrirá uma porta se você tiver a chave correta. Se você está frustrado com a sua vida, para mudar isso, você precisa saber qual é o seu alvo, onde você quer chegar e qual caminho trilhar, para que você esteja preparando, para que quando você chegue lá, na porta que vai te levar a uma vida de vitória, a uma vida de bênção, a uma vida plena, você tenha a chave correta para entrar nessa porta. Eu quero contar aqui para você um testemunho do Derico, baixista do Jô Soares, antigamente quando ele tinha aquele programa Jô 11:30. O Derico conta que ele queria viver da música, porém ganhava muito pouco, mas ele queria verdadeiramente viver daquilo, ou seja, ele tinha um alvo, ele tinha uma meta, ser um músico profissional. E na sua trilha, na sua caminhada, ele começa a se esforçar, ele começa a estudar e realmente ele se torna um músico profissional, porém ainda nenhuma porta havia se apresentado para ele. Porém, um dia, de repente, alguém o convida para fazer um teste no programa do Jô Soares. E ele chegou lá na rede de televisão SBT e ele pensou que era apenas um teste, mas na verdade já era a gravação de 3 programas. E colocaram para ele a partitura na frente dele e começou a gravação do programa e ele começou a tocar e ele sabia ler a partitura perfeitamente. E o que aconteceu? Aquele homem que tocava em barzinho, ganhava por dia, agora teve a oportunidade de mudar de vida. Porém, ele tinha a chave certa que abriu a porta. Era saber o que ele queria fazer. Então, ele queria tocar, ele queria ser um músico, então ele se tornou um músico profissional. E quando a porta apareceu, ele soube abrir aquela porta e ficou por 22 anos, enquanto durou o programa, ali dentro do SBT, com um salário bom, com férias, com 13º, com fundo de garantia e ainda trabalhando apenas segunda, terça e quarta. Aí ele tinha quinta, sexta, sábado para trabalhar em outros serviços e também o domingo para estar com a sua família. Veja só, muitas vezes nós queremos qualquer coisa
Não, na verdade, quando queremos qualquer coisa, não sabemos aonde queremos chegar. Então, você precisa entender que você tem que ter uma meta na tua vida, um objetivo, e quando você chegar naquela porta, naquela oportunidade, você precisa ter a chave que vai abrir essa porta. Deus, ele sempre nos dá chaves. Deus nunca vai te dar uma porta aberta. Presta atenção, a porta estará fechada e você recebeu de Deus a chave. Mas a chave você conquista, a chave você vai atrás, a chave você busca. E quando a porta aparecer, você poderá abrir essa porta. Hoje eu quero te falar apenas de 3 chaves da vida cotidiana. Poderíamos falar de inúmeras chaves pela palavra de Deus, mas para que não seja muito longo o nosso vídeo, eu vou falar de 3. Primeira chave se encontra em Provérbios, capítulo 22 e o versículo 29. Diz assim: viste o homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Não sou eu que estou falando. Hoje existe muito mimimi quando fala pobre ou necessitado, mas a palavra de Deus é clara. A palavra de Deus, ela é honesta e verdadeira. Não há hipocrisia. No mundo de hoje há uma hipocrisia. Não pode falar que a pessoa é pobre, que a pessoa é de posição inferior, mas a Bíblia está falando. Se você está numa posição inferior, numa posição de necessidade, em que precisa mudar a tua vida, a primeira chave para mudar, para ser colocado, a palavra diz entre os reis, para ser colocado entre aqueles que estão em destaque na tua cidade, no teu estado, no teu país, primeira chave, diligência. Grava isso no teu coração. Ser diligente. O que é ser diligente? Quando você tem um trabalho, você é o primeiro a chegar, o último a sair. Mas eu trabalho de empregado, eu trabalho de funcionário. As portas aparecem exatamente nesses momentos, antes que todos cheguem e depois que todos já foram. Nesses momentos do extra, do que vai além do que é o habitual, ali é onde vão aparecer as portas. Se você é uma pessoa diligente, o que acontece com você? Você é honesto em tudo, você é verdadeiro, você é dedicado, não importa se aquilo é diretamente seu ou não. Tudo o que a pessoa diligente vai fazer, ela faz com capricho, ela faz com excelência. E aí o que acontece? Tem sempre alguém observando, tem sempre alguém que tem uma porta para apresentar a você. Primeira chave para o teu sucesso, segundo a palavra de Deus, a diligência. A palavra diz assim: viste o homem diligente na sua obra, será posto entre os grandes, não permanecerá entre os de posição inferior. Não importa se você é um garçom, não importa se você é um lavador de carro, não importa se você é um vendedor, se você for diligente na sua obra, você será colocado entre aqueles que estão em destaque, entre os nobres. A segunda chave, ela se encontra camuflada em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Diz assim: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Nesse texto, nós vamos encontrar a história de Ana, uma mulher que não podia ter filhos. E ela está muito amargurada, ela entra no templo e ela chora abundantemente, porém da sua boca não se ouve palavras, apenas mexe os seus lábios. E a palavra diz que o sacerdote a observa e pensa que ela está embriagada. E vem falar com ela e o sacerdote usa uma palavra rude,
uma palavra dura para ela e diz para ela: você está embriagada a esta hora do dia? Aquela mulher, dentro da sua amargura, poderia ter se revoltado, poderia ter respondido na mesma altura, mas ao contrário disso, ela responde dizendo: não, meu Senhor, é porque estou amargurada de alma, estou aflita. Ela trata o sacerdote com respeito. Muitas vezes, diante de uma situação contrária, nós faltamos o respeito com as pessoas. E o respeito é a segunda chave para o teu sucesso. Não importa se é o sacerdote, não importa se é o zelador, não importa se é o teu patrão, se é o cliente, se é o teu concorrente. Quando você tratar as pessoas com respeito, você alcançará a tua bênção. A palavra diz que o sacerdote, ao ouvir a posição daquela mulher com respeito para com ele, ele diz: o Senhor conceda conforme o pedido do teu coração. E aquela mulher foi abençoada por Deus. Toda pessoa que respeita os demais, toda pessoa que respeita as autoridades, tem uma chave em seu favor. Nunca esqueça, pessoas rudes, pessoas que possam parecer orgulhosas diante de ti, podem estar carregando a porta que você precisa para a mudança da tua vida. Então, respeite todas as pessoas. Hoje nós vivemos uma geração que não gosta de respeitar e querem tratar de igual para igual. Não, a palavra diz que o humilde, aquele que se humilha, será exaltado. Então respeite as pessoas e você verá que o respeito é uma chave que abre portas. Se essa senhora, a Ana, tivesse ficado revoltada e desrespeitado o sacerdote, é bem provável que ele teria colocado ela para fora do templo. Mas ela, com respeito, falou da sua necessidade e alcançou a sua vitória. Terceira chave que eu quero passar para você hoje se chama presente. Provérbios capítulo 18, o versículo 16, diz assim: com presentes o homem alarga o seu caminho e o eleva diante dos grandes. Veja que a palavra é clara, presentes. Quando você dá um presente a alguém, você alarga o teu caminho. Quando você dá presente a alguém, você está usando uma chave para abrir portas na tua vida. Presente é diferente de suborno. Suborno é uma coisa totalmente diferente. Eu não vou entrar no detalhe agora. Porém, quando nós olhamos para a rainha de Sabá, ela leva presentes para Salomão. E o que acontece? Salomão abre o seu palácio, o seu reino e, mais do que isso, abriu o seu coração para ela. Todas as vezes que você der presente a alguém com um coração voluntário, você vai perceber que as portas se abrirão. Mateus, no capítulo 12, versículo 35, diz assim: o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. O que há na tua vida? Quais são os tesouros que você tem escondido que você possa dar para alguém? Quando você tem algo bom para oferecer, você encontrou a chave que abrirá a porta das bênçãos para a tua vida. O que você tem de bom para oferecer? Muitas vezes, nós queremos um trabalho, queremos uma porta, queremos um emprego, queremos uma porta, queremos uma bolsa de estudo, queremos uma porta. Estamos atrás de portas que se abram. As portas se abrirão quando você tiver a chave correta, quando você tiver algo de bom para oferecer. Se você for
bom naquilo que você faz, então você tem no teu coração um bom tesouro. Se você é um bom cantor, portas se abrirão na área do canto para você. Se você é um bom pedreiro, você sempre terá trabalho e será requisitado. Se você é um bom doutor, um bom médico, as portas se abrirão para você. No que você for bom, as portas se abrirão. Porém, a continuação do versículo diz assim: mas o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Quando você faz sem diligência, quando você faz sem respeito, você não tem presente para dar para pessoas. O que você tem são coisas desagradáveis, não são coisas boas. E o que acontecerá com a tua vida? As portas se fecharão. Eu conheço inúmeras pessoas que têm profissão, mas na sua profissão eles não fazem bem feito o seu trabalho. Então, estão tirando do seu mau tesouro coisas más e fechando portas. Aquele cabeleireiro que não sabe cortar o cabelo, que corta o teu cabelo mal, você não volta mais lá. Aquela lojista que não te trata bem na loja, que você é mal recebido, a porta se fecha, você não volta mais lá. Todas as coisas funcionam desta maneira. Então entenda que a tua vida deve ser um presente para os que te rodeiam, um presente para aqueles que estão à tua volta. Quando você compreender isso, você vai ver as portas se abrindo na tua vida. Receba essas 3 chaves na tua vida. Seja você um presente para a tua família, um presente para a tua cidade, um presente para a tua igreja, um presente para o nosso Brasil, um presente de Deus. Seja você uma pessoa que produz, uma pessoa que avança. Eu quero encerrar contigo lendo a palavra Deuteronômio, capítulo 16, versículo 16. Diz assim: 3 vezes no ano o homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães ázimos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor. Cada um conforme o dom da sua mão, conforme a bênção do Senhor teu Deus, ele tiver dado. Aqui nós vemos o próprio Deus falando de entregar a ele alguma coisa. Ele diz: ninguém aparecerá perante mim de mão vazia. Muitas vezes nós nos aproximamos do Senhor, mas não temos nada para oferecer. Se você chegar em alguém que tem uma porta boa para você, um empresário, mas você não tem algo para oferecer, aquela porta não se abrirá. O mesmo acontece para com Deus. Muitas vezes chegamos diante de Deus e queremos simplesmente receber, porém não temos algo para oferecer. O Senhor diz: ninguém aparecerá diante de mim de mão vazia. Cada um deve comparecer diante do Senhor levando algo em conformidade com aquilo que recebeu, aquilo que está na sua mão, conforme o dom da sua mão, conforme o dom que Deus te deu. Deus te deu dons e esse dom é suficiente para te fazer prosperar, desde que você o faça com diligência, que você faça isso com respeito e com amor. Você vai perceber que se dessa maneira você proceder, você terá sempre algo para oferecer a Deus. Deus te abençoe, fica na paz do Senhor Jesus. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, neste vídeo, e eu te convido, se você gostou, a compartilhar para que mais pessoas sejam edificadas, e também, se você não é ainda inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e participa conosco nesse propósito de falar da palavra de Deus para as pessoas que nos ouvem. Forte abraço, fica na paz do Senhor Jesus.